Dando continuação aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo agora do 14 ao 25, aonde leva o pecado, né? O pecado que começou com a visão da mulher de Urias ali se banhando, entrou no coração do rei Davi e ele deu continuidade no pecado em vez de se conter. E chegada a manhã, escreveu Davi a Joabe uma carta, a qual enviou por mão de Urias. O guerreiro não sabia, mas Davi tinha escrito a sentença de morte deste. Seria como um assassinato a sangue frio de um de seus súditos leais. E escreveu na carta dizendo: Ponde Urias diante da força da batalha e desamparai-o, para que seja ferido e morra. Como pode o homem que escreveu o Salmo 23 fazer isto? O pecado nunca pode melhorar a si mesmo. O deslize sempre desce costa abaixo, independente de quão santo tenha sido um homem e de quanta educação ele tenha recebido. O pecado exerce uma força, um poder que só pode ser tratado com o precioso sangue de Jesus Cristo. O pecado é tão poderoso que, embora Deus tenha ordenado e os mundos tenham vindo a existir devido à sua natureza, se ele, aqui ele é maiúsculo, Jesus Cristo, se ele apenas falasse, o pecado não cessaria de existir. Jesus teria que morrer em uma cruel cruz, oferecendo a si mesmo como um sacrifício perfeito para poder pagar todas as dívidas do pecado. O Espírito Santo tem aqui a intenção de mostrar a nós não somente os terríveis pecados de Davi, mas os nossos também. Muitas das vezes olhamos somente para o pecado dos outros e não vemos o nosso. Quando eu passei a entender e conhecer a história do rei Davi, comecei a olhar para o meu pecado e muito foi se diminuindo pelo agir do Espírito Santo as acusações aos demais. Porque tanto eu quanto você peca e precisamos da palavra de Deus para nos limpar através do agir do Espírito Santo. Porque Davi, sim, ele foi considerado a menina dos olhos do Senhor, porque ele errava, ele pecava como todos nós, mas ele nunca saiu acusando ninguém. Ele somente se auto-acusava pelos seus erros e pedia a misericórdia de Deus, dizendo para Deus não lançar maldições sobre o povo. E mais do que tudo, o essencial, ele amava a Deus, somente a Deus, crendo naquilo que estava por vir, o seu filho amado que morreria por nós na cruz do Calvário. E assim foi que quando Joabe observou bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens mais valentes, no lugar mais perigoso e na parte mais quente da batalha. E os homens da cidade, logo que saíram, pelejaram contra Joabe e caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez Davi saber de todos os assuntos daquela guerra. Triste, mas assim foi a maneira aonde o pecado entrou no coração do rei Davi, fazendo com que ele mandasse matar o esposo daquela que ele havia tomado. E ordenou ao mensageiro dizendo: quando acabares de contar ao rei todos os assuntos da guerra, se o rei começar a se zangar-se e lhe disser: por que vos aproximastes da cidade e a pelejar? Não sabieis vós que devieis atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubessete, o Gideão, não jogou uma mulher de sobre o muro um pedaço de uma roda de moinho, do que ele morreu em Tebes? Porque vos chegastes perto do muro. Então tu lhe dirás: também teu servo Urias, o heteu, morreu. A redação do texto nos diz que Joabe já sabia, ao menos, algo a respeito da situação ou até tudo. E o mensageiro foi e chegando contou a Davi todas as coisas que Joabe lhe tinha enviado a dizer. E o mensageiro disse a Davi: é certo que prevaleceram contra nós os homens que saíram a nós ao campo. Se bem que nós, ao fizermos
retroceder até a entrada da porta. Perseguimos ele, quer dizer. Mas os flecheiros atiraram contra os teus servos, e deste modo. Mas os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o muro, e alguns dos servos do rei morreram, e morreu também o teu servo Urias, o heteu. E Davi disse ao mensageiro: Dirás assim a Joabe: Não tenhas pesar disto, pois a espada consome igualmente este e aquele. Esforça a tua batalha contra a cidade, até que derrotes, e esforça-o tu assim. Entrega a Joabe, de minha parte, uma mensagem de ânimo. É triste. O coração do rei Davi parecia estar ali tranquilo pela morte do rei Urias, mas lá dentro devia de ter uma voz o acusando de ser um assassino.